E aí, seus ricos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu sou Jean Carlos, criador do canal Você Mais Investidor. Meu objetivo aqui é te ensinar a investir de uma maneira simples e segura para que você seja cada vez mais rico, beleza? E venha se juntar a essa família que está crescendo, que vai se tornar futuros milionários com fundos imobiliários. O objetivo desse vídeo aqui é simples, como sempre, e é te mostrar o que muita gente não ensina por aí, que é justamente um checklist com um passo a passo, um cronograma, para que você possa analisar o seu próprio fundo imobiliário e, nesse caso, os fundos imobiliários do tipo de papel. Beleza? Eu vou deixar aqui embaixo o link desse checklist para que você possa guardar, possa estudar depois e utilizar para fazer as suas próprias análises. Então, tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E comenta aqui embaixo depois o que você achou desse checklist, o que você achou desse vídeo, porque vai ser muito importante para mim ter esse feedback para eu trazer o conteúdo cada vez melhor. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @VocêMaisInvestidor. Eu posto conteúdo todos os dias, estou sempre tirando dúvida dos alunos. Inclusive, o tema desse vídeo foi uma sugestão de um dos meus seguidores lá do Instagram. Então vai ser muito interessante, vai ser muito importante para mim receber uma mensagem sua lá e eu vou ficar muito feliz. Então, bora para o que interessa. Primeira coisa que você deve analisar em um fundo imobiliário de papel, seja em qualquer site que você fizer a sua busca, seja no Fundos Explorer, Status Invest ou qualquer outro tipo de site, você deve analisar o público-alvo desse fundo imobiliário de papel. Para esse público-alvo, ele deve ser destinado a investidores em geral e não investidores qualificados. Jean, o que é esse investidores qualificados? São aqueles investidores que possuem mais de 1 milhão investidos. Então, nós, pessoas comuns, vamos buscar os fundos imobiliários para gente, pessoas comuns como eu e você, então, investidores em geral, beleza? Segunda coisa é o prazo de duração do fundo imobiliário. Hoje, a maioria dos fundos imobiliários já são de prazo indeterminado, tá? Mas se atente a esse detalhe, busque esses tipos de prazo de duração. Outro fato importante é o mandato. O mandato do tipo de papel, você deve buscar o mandato que seja de títulos e valores mobiliários, beleza, pessoal? E o terceiro ponto é buscar o tipo de gestão. Nesse tipo de gestão, você deve buscar pelos fundos que são de gestão ativa, ou seja, os gestores, eles têm uma gestão totalmente ativa, observando ali a carteira daquele fundo, o portfólio, fazendo melhores negociações para que eles consigam maiores retornos, tá? Então, vai ter um profissional ali capacitado, buscando as melhores opções para aquele fundo imobiliário. Então, essa gestão vai estar tomando conta de fato do seu dinheiro para o melhor aproveitamento. Quarto ponto, olhar o patrimônio líquido desse fundo imobiliário. E aqui eu sugiro vocês que só encontre, só busque, filtre ali na hora das suas pesquisas os fundos imobiliários que possuem um patrimônio líquido maior do que 500 milhões de reais, tá? Mas 500 milhões já é muito. Para um fundo imobiliário, não é tanto assim. Hoje possui fundos imobiliários acima de 2, 4 bilhões de patrimônio líquido. Mas você buscando um fundo imobiliário com patrimônio líquido acima de 500 milhões, já é um fundo que tem caixa suficiente, tá, para cumprir com as suas obrigações e aumentar patrimônio, crescer e distribuir cada vez mais renda. Foque nesse checklist, nesse filtro, que é muito importante para você escolher um excelente fundo imobiliário. O quinto ponto que você vai buscar nesse fundo imobiliário é a liquidez. Isso é muito importante. E aqui você deve encontrar, tá, uma liquidez no fundo imobiliário que tenha acima de 5.000 negociações por dia. Porque assim você consegue fazer ali sua compra ou venda do fundo tranquilamente, sem sofrer nenhum spread, tá? Sem sofrer nenhuma perda ali de capital durante o período dessa negociação. Então, a partir do momento que você quiser fazer sua negociação, comprar ou vender, vai ter outra pessoa na outra ponta querendo transacionar com você, tá ok? Sexto ponto que você deve analisar é o dividend yield. E aqui, pessoal, o dividend yield você deve buscar por uma média, tá, de 12 meses. Foque em fundos imobiliários que tenha pelo menos um ano de vida, um ano de histórico. O ideal é que ele tenha acima disso para que você possa fazer uma métrica melhor. Mas no dividend yield você deve olhar pelo menos os últimos 12 meses. Porque no mês ele varia, tá? Então, às vezes paga
1%, no mês seguinte paga 0,8%. Então você deve olhar no período de 12 meses. E aqui no tipo de papel você deve encontrar um fundo imobiliário que pague um dividend yield maior do que os fundos de tijolo. E o fundo de papel, ele não tem tanto patrimônio líquido assim para crescer. Então, tudo que ele faz ali das suas aplicações, suas negociações que são atrelados a taxas de juros, como IPCA, como CDI, IGPM, ele recebe o lucro através de correção monetária, através desses juros. Então, esse patrimônio, esse lucro é repassado para os investidores. Então, como ele repassa quase que a sua totalidade, não sobra muito capital para ele crescer o patrimônio. Então, ele tem como característica pagar mais dividendos por ter um pouco mais de risco e não ter envolvido esse crescimento de patrimônio. Então, sempre olhe um fundo imobiliário de papel que esteja pagando mais do que os fundos de tijolo. O sétimo ponto que você deve analisar é a estabilidade dos dividendos. No fundo de papel, ele não é tão linear ou crescente como nos fundos de tijolo, justamente por esse ponto que eu falei anteriormente. Ele varia ali de acordo com a taxa de juros, correção monetária, o ganho de capital. Então, tudo isso é influenciado. Então, nesse ponto, você deve encontrar um fundo que esteja pagando o mais estável possível ou com oscilações regulares, porque é normal nos fundos de papel ter algumas oscilações, um mês que paga mais dividendos, outros meses que pagam um pouco menos, mas que isso não seja tão discrepante. O oitavo ponto a analisar nesse checklist é o preço, e o preço importa sim, você não pode pagar muito caro em um fundo imobiliário, porque isso pode tirar sua margem de lucro. E se tratando de fundos imobiliários do tipo de papel, uma métrica para você analisar o preço é através do PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, tá? E nesse PVP, se você não sabe como fazer essa leitura, quanto mais próximo de 1, quer dizer que o valor patrimonial, que o preço da cota está num preço justo, tá? Então, nesse caso, o checklist que eu passo aqui para você é que você não pague um fundo imobiliário do tipo de papel um PVP acima de 1,1%, tá? Por que isso? Quer dizer que você aceita pagar até 10% acima do seu valor patrimonial. Mais do que isso, como ele sofre marcação a mercado, está sempre fazendo essa regulação mês a mês, você pode acabar perdendo dinheiro, tá? Por essa diferença. Então, sempre busque ali no máximo até 1,1. O nono ponto a ser observado é o relatório gerencial. Você precisa encontrar um fundo imobiliário que tem um relatório gerencial, e esse é o documento mais completo e o principal, primordial que você deve analisar em um fundo imobiliário antes de investir nele. E para isso, o relatório gerencial ele deve ser muito simples, tá? Uma linguagem simples para qualquer pessoa entender, investidor entender. Ele deve ser claro e muito objetivo. Se o relatório gerencial for dessa forma, isso já mostra e já demonstra que os gestores e os administradores estão preocupados em passar a informação, em ser transparente com os seus cotistas, tá? E dentro desse relatório gerencial, existem alguns pontos que você deve observar para encontrar os melhores fundos imobiliários. E o primeiro deles é a distribuição entre os índices. E aqui eu faço um parênteses que você deve procurar nos fundos imobiliários de papel os índices, os fundos que estejam atrelados com maior posição ao CDI e ao IPCA, e uma menor posição no IGPM. Até porque o IGPM, apesar de em certos momentos ele pagar muito mais do que o CDI e o IPCA, mas ele também possui um maior risco e acaba que, consequentemente, ele está caindo em desuso, tá? Então, como a gente quer investir o nosso dinheiro com segurança, busque esses fundos que estejam indexados ao CDI ou IPCA, para você ter maior segurança, deitar sua cabeça tranquilo no travesseiro, sabendo que você fez a coisa certa e o seu dinheiro está trabalhando para você, ok? Próximo ponto que você deve observar no relatório é a quantidade de CRIs que esse fundo de papel possui no seu portfólio. E os CRIs são aqueles certificados de recebíveis imobiliários, são as dívidas imobiliárias, tá? Então, quanto mais CRIs ele tiver no seu portfólio, é melhor para você investidor, é melhor para o fundo, isso traz maior segurança.
E se por algum acaso um ou outro devedor não pagar uma dívida e tiver que ser executado judicialmente, isso não vai afetar em nada no patrimônio do fundo e nada no seu recebimento, tá? Dos seus proventos, dos seus dividendos. Próximo ponto, subordinação, que você deve analisar no relatório gerencial. A subordinação é nada mais do que o perfil de risco desse determinado CRI. Então, nós possuímos a subordinação sênior, subordinação mezanino e a subordinação subordinadas, tá? E, basicamente, como funciona? Você vai buscar no portfólio ali desse fundo as subordinações com a maior concentração em sêniors. Por quê? Os sêniors, ela possui uma maior segurança, tá? No entanto, ela tem uma rentabilidade fixa com a rentabilidade menor. Aqui está meio que ligado uma coisa com a outra. Quanto mais risco, mais rentabilidade. Quanto menos risco, menos rentabilidade. E nos sêniors, nessas subordinações sêniors, elas possuem uma rentabilidade menor, porém é uma rentabilidade fixa, que vai estar sempre sendo repassado para os cotistas essa rentabilidade, tá? Para o fundo, e, no entanto, vai ter uma maior segurança. Já o mezanino possui um risco intermediário e as subordinadas possuem um maior risco, tá? Está entre aí oferecendo uma maior rentabilidade, porém possui maior risco, porque às vezes são ali devedores que possuem já algum histórico, alguma coisa assim, e acabam pagando mais, no entanto, possuem um maior risco nessa operação. E outro ponto muito importante a ser analisado nesses CRIs são o LTV. Então, o LTV ele é uma garantia. Então, quanto menor o LTV de uma operação de crédito, menor vai ser o risco dessa inadimplência por parte do tomador. E também mais barato costuma ser esse respectivo financiamento. Então, quanto mais alto for esse LTV, você vai ver no relatório que possui, às vezes, um LTV de 80%, 33%, 50%. Isso quer dizer que se está em 80%, é um LTV de maior risco, porque quer dizer que aquele tomador do crédito ali ofereceu uma garantia maior para um financiamento maior. Então, isso possui um risco maior, porque às vezes ele vai fazer uma análise ali, ele entrega como garantia um imóvel que ele possui, no entanto, se precisar ser executado esse imóvel, essa dívida por alguma inadimplência, pode ser que na hora da venda não consiga um comprador que esteja disposto a pagar realmente aquele valor que vale de fato o imóvel. Então você pode acabar tendo um prejuízo, tá, nessa operação. Só que isso fica por parte dos gestores fazerem, tá, todo esse trâmite. Você, investidor, não tem nada a ver com isso. Mas, como um investidor, como você sabe que seu dinheiro vai estar ali com esse gestor, você deve analisar e entender os riscos que estão envolvidos nesse tipo de operação, tá? Então, quanto maior esse LTV, maior o risco. Quanto menor, menor o risco. Bom, pessoal, basicamente o checklist para você analisar o fundo de papel é esse. E eu tenho certeza que você já tendo esse checklist, você vai bater o olho ali nessas informações e vai saber se o fundo imobiliário é bom ou não, se vale a pena investir nele, se está num preço bom ou não. Se você gostou do conteúdo, já deixa o dedo aqui no like para ajudar o canal a crescer e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e assim ele vai mostrar para mais pessoas. Já se inscreve se você não é inscrito e gostou do conteúdo e ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos conteúdos, para que eu possa ver que vocês estão gostando e trazer conteúdos como esse até melhores cada vez mais. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo e ótimos investimentos!